Ministério Público pede explicações sobre PM que teria incitado violência contra manifestantes em rede social. Ministro Sérgio Banhos toma posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ela une os três poderes e vai ser revitalizada. Presidente do Supremo e governador do Distrito Federal assinam protocolo para manter a Praça dos Três Poderes cartão postal de Brasília. Não é retirar a gestão da Praça dos Três Poderes do Distrito Federal, mas sim inserir o Supremo Tribunal Federal como instituição facilitadora das decisões a serem tomadas a respeito da praça. E num mundo cada vez mais digital e conectado, ainda existe cidade que nem as cartas chegam por lá. A Justiça cobrou mudanças. Eles percorrem todos os meses cerca de 6 quilômetros para buscar cartas, contas, as correspondências em geral. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público pediu que a Polícia Militar do Distrito Federal investigue a postagem de um PM nas redes sociais em referência à manifestação de estudantes e professores ocorrida ontem na esplanada dos Ministérios em Brasília. O militar, fardado e dentro de uma viatura da polícia, postou esta foto na internet e escreveu a seguinte mensagem: "E vamos todos para a esplanada brincar com os comunas". Segundo o Ministério Público, a mensagem incita a violência e representa inequívoco discurso de ódio contra os manifestantes. O Ministério Público pede que seja apurada as transgressões disciplinares do policial militar. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que a imagem está sendo analisada. A Secretaria de Segurança Pública disse que a postagem do PM não condiz com o elevado padrão profissional da Polícia Militar, além de contrariar normas de conduta. O subprocurador-geral do Distrito Federal, Sérgio Banhos, acabou de tomar posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele atuará na corte pelo próximo biênio e vai trabalhar junto ao colegiado nas eleições municipais de 2020. Sérgio Banhos foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e assume a cadeira ocupada até então por Admar Gonzaga. E o plenário do STF decidiu, nesta quarta-feira, que universidades não podem cobrar a emissão de certificados e diplomas de conclusão de cursos universitários. A ação foi da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino contra uma lei de 2006 do estado de São Paulo. Essa norma ela regulamentou a cobrança de emissão de certificados e diplomas universitários no estado. A lei também estabeleceu qual seria o valor máximo a ser cobrado na hora da confecção, emissão e registro de certificados de conclusão de cursos e diplomas universitários. Esse valor não poderia passar das 5 unidades fiscais do estado de São Paulo, o que corresponderia hoje a um pouco mais de R$ 130. Para a entidade, essa lei ela vai contra a Constituição porque, entre outros pontos, interfere na gerência financeira de instituição de ensino. No STF, os ministros seguiram o relator, ministro Marco Aurélio, de que essa cobrança é inconstitucional por violar competência exclusiva da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Os problemas da educação no Brasil foram discutidos em reunião entre o MPF, representantes do Grupo de Direitos Humanos dos Estados-membros da União Europeia e do Instituto Auschwitz para a Paz e a Reconciliação. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. É o que está garantido na Constituição Federal. Mas ainda são grandes os desafios nesse setor. O atual cenário da Política Nacional de Educação, que debate a militarização das escolas de educação básica e também corte de verbas para as universidades, entre outros pontos importantes que envolvem até a omissão das discussões de gênero em sala de aula, são preocupações que foram destacadas em um encontro promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, instituições e organizações internacionais. No encontro também foi apresentado o projeto Cidadania e Democracia
desde a escola, desenvolvido pelo Instituto Auschwitz pela Paz e Reconciliação, em parceria com a PFDC e com a Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O projeto tem como público-alvo estudantes dos últimos anos dos ensinos fundamental e médio e promove uma educação inclusiva, plural, crítica e democrática voltada aos direitos humanos. E no próximo bloco, buscar as cartas nos Correios é a única alternativa de moradores de um setor habitacional do Distrito Federal. O desejo há anos é um só: poder receber correspondências em casa. Olha só essa situação. Moradores de um setor habitacional que fica em Ceilândia, a 40 quilômetros de Brasília, ainda lutam para conseguir receber correspondências em casa. Pois é, porque os Correios não fazem entrega no local. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabeleceu até o meio do ano para que o serviço seja regularizado. Entre os moradores do Sol Nascente, o desejo há anos é um só: poder receber correspondências em casa. A comunidade do Sol Nascente, uma boa parte ainda não tem um acesso à internet, não tem um computador em casa, não tem um telefone com internet. Então, assim, não consegue, às vezes, comprar alguma coisa, não consegue que chegue até ela uma carta. Para tentar diminuir os prejuízos causados aos moradores, a Dilamar e alguns colegas se organizavam para separar as correspondências. Tinha o trabalho prestado, que era uma parceria que a Prefeitura Comunitária tinha feito na época com os Correios, e as correspondências vinham para lá, e aí toda semana chegava o malote e a comunidade, a vizinhança toda sabiam, iam lá, pegavam suas correspondências que não conseguia entregar, voltava de novo para os Correios. Com a falta do serviço, a única alternativa para os moradores do Sol Nascente é vir até este prédio. Aqui funciona o Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios. Eles percorrem todos os meses cerca de 6 quilômetros para buscar cartas, contas, as correspondências em geral. Após pedido da Defensoria Pública da União, a Justiça estabeleceu que até o final de junho, o governo do Distrito Federal e os Correios montem um plano de entrega das correspondências. 20 dias após a decisão da Justiça, o serviço ainda não foi implementado. Em nota, os Correios afirmam que é impossível, mas que há interesse em expandir o serviço postal na região do Sol Nascente. A empresa alega falta de condições básicas para o atendimento da população, como a regularização fundiária. Sem indicação de quadras e numeração das casas, os Correios afirmam que é impossível a implementação dos serviços. E quem está hoje aqui no estúdio é o desembargador do TRF1, que determinou que os Correios devem prestar o serviço de entrega de cartas, que a gente viu agora na reportagem. O desembargador Giraí Aram Meguerian. Exato. Boa tarde, muito obrigada pela presença do senhor. Boa tarde para vocês, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui na TV Justiça, no jornal, e eu estou aqui à disposição para dar alguns esclarecimentos pela necessidade e a importância da entrega das cartas. Vamos lá, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente em que o senhor baseou na decisão para determinar que o Correio entregue. O processo iniciou na primeira instância a pedido da Defensoria Pública Federal. E como o juiz não tinha dado medida liminar, o pessoal da Defensoria, os defensores públicos, fizeram o agravo e que veio distribuído para mim. E eu, examinando as razões da Defensoria, verifiquei o seguinte: em primeiro lugar, a clientela da Defensoria Pública se localiza, na sua maioria, aqui pelo menos em Brasília, na região do Sol Nascente. E aí o que acontece? A pessoa vai na Defensoria, faz a sua reclamação, conta a sua história e a Defensoria vai entrar em juízo para pleitear os direitos dessa pessoa. Só que toda ligação posterior da Defensoria com o, vamos chamar assim, entre aspas, cliente, é feito por correspondência, porque sequer poderia se utilizar a internet ou coisa que o vale, nem todo mundo naquela região, que é considerada uma das mais pobres, não só de Brasília, como praticamente do mundo, não teriam condições ou não tem condições de ter internet ou alguma coisa similar. Então, a correspondência é enviada pedindo mais algum documento,
avisando da marcação de audiência, e a pessoa que não conseguir receber essa correspondência acaba perdendo a audiência, perdendo o prazo para juntar o documento, e com isso prejudica o maior direito garantido pela Constituição, que é o acesso à justiça. E por que ele não recebe? Porque o correio só entrega no seu horário de funcionamento da agência, que vai até às 17 horas. E a pessoa, às vezes, está trabalhando, não pode ir até às 17. Para mandar procurador é muito complicado. Os Correios alegam, para não entregar, para não prestar o serviço, a questão da segurança. Faz sentido essa alegação? Veja bem, isso é uma questão muito interessante. Em tese, poderia até justificar a proteção do carteiro ou servidor do Correio. Só que acontece um fato curioso. Primeiro, naquela região, como em todas as outras regiões, que eu sei que tem outras regiões de Brasília, do Distrito Federal, aliás, que não se entrega a correspondência na residência, as contas de luz e água são entregues, porque o funcionário da empresa vai, mede no relógio e, ao mesmo tempo, já emite a conta. Ora, se ele consegue ir lá, consegue medir, o carteiro também deverá ter suas condições de ir no local, endereço e entregar a carta imóvel por imóvel. Aliás, nós não podemos esquecer, por exemplo, que na Baixada Fluminense, Nilópolis, Caxias e tantas outras cidades super violentas que nós conhecemos, o pessoal recebe a carta em casa. Da mesma maneira que a maioria das comunidades situadas nos morros, que hoje nós sabemos que é um verdadeiro estado dentro do estado, cada comunidade daquelas, e assim mesmo o carteiro sobe e entrega as cartas. Então, esse argumento não tem valor. Além do que, tem outras cidades também tão ou mais violentas que Sol Nascente no Distrito Federal, e o carteiro vai e entrega as cartas. Nós podemos olhar as estatísticas, por exemplo, tem cidades satélites muito mais violentas, no entanto, eles recebem as cartas. Desembargador, é um caso inusitado ou, infelizmente, é comum o órgão federal não prestar esse serviço essencial à população, e nós estamos falando de um monopólio, porque só o Correios, somente a empresa faz esse tipo de trabalho. Exatamente. E aquela história que popularmente se diz, eles só querem comer a carne, não querem roer o osso. Porque lugares fáceis como o Plano Piloto é uma beleza entregar a carta. Que é a região central de Brasília, né? Com tanta facilidade de acesso e tudo. Só que isso não impede e não pode permitir que quem detém um monopólio, que não deixa passar para mais ninguém esse serviço, não entregue em lugares menos favorecidos e de mais difícil acesso. Isso não existe. Até o oficial de justiça vai. Por que o carteiro não vai nesses lugares? Ok, desembargador Giraí Aram Meguerian, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. E boa tarde a todos os telespectadores. E hoje o plenário do STF deve discutir a aplicação da conversão de unidade real de valor, a chamada URV, para contratos firmados antes da implantação do Plano Real. Todos os processos que tramitam na Justiça questionando a constitucionalidade do artigo 38 da lei que instituiu o Plano Real estão suspensos por uma decisão liminar, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise o mérito da ação, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. A entidade questiona a constitucionalidade do dispositivo que fixou a base para o cálculo dos índices de correção monetária no mês anterior à efetiva implementação do Plano Real e para o mês seguinte, já com a moeda nova. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro quer que o STF se manifeste definitivamente sobre o assunto. Atualmente, existem 3 correntes nos tribunais brasileiros. 2 que consideram o dispositivo constitucional e uma que o considera inconstitucional. O que se discute na ação é a aplicabilidade ou não da URV, como correção para os contratos firmados antes do Plano Real. A liminar deferida em agosto de 2006 pelo então ministro relator Sepúlveda Pertence foi baseada no fato de existirem inúmeros processos judiciais envolvendo quantias elevadas, não apenas entre agentes econômicos privados, mas relativos também ao Tesouro Nacional. E vamos ver agora a pauta completa de julgamentos da sessão de logo mais às 14h no plenário do Supremo.
A pauta da sessão plenária desta quinta-feira, 16 de maio, no Supremo Tribunal Federal, começa com o tema direito econômico. A ação envolvendo o Plano Real é o primeiro processo, no qual o STF discute a aplicação da URV para contratos pactuados antes da implantação do Real. Matéria processual é o tema seguinte, com 2 processos sobre a constitucionalidade da ampliação de prazo para a Fazenda Pública opor embargos de execução. Ainda em matéria processual, o recurso contra a decisão do TST, que manteve a extensão a servidores da Justiça Eleitoral do Ceará de reajuste do IPC de março de 1990, decorrente do Plano Collor. Ordem social é o tema seguinte, com ação que busca mudar decisão em processo sobre benefício previdenciário. Precatório é tema com 2 processos que fecham a pauta. Referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário, que tratam de lei municipal e do Distrito Federal, respectivamente, que definiram limites máximos dos chamados créditos de pequeno valor. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a seguir, cartão postal de Brasília vai ser revitalizado pelo STF e governo do Distrito Federal. É a Praça dos Três Poderes, um espaço com cerca de 120 por 220 metros, hoje com sinais de abandono e depredação. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promove evento para debater os desafios das mulheres na carreira judiciária e a atuação pela igualdade de gênero. Elas estão ganhando cada vez mais espaço, mas ainda são minoria. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que apenas 37% dos juízes brasileiros são mulheres. Uma realidade pouco discutida, mas que agora ganhou espaço durante o primeiro curso nacional A Mulher Juíza, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Durante o encontro, o diretor da Infam, ministro Herman Benjamin, destacou 3 aspectos que precisam ser tratados no que se refere à igualdade de gêneros. Primeiro, o do ingresso na magistratura, no Poder Judiciário. O que precisa mudar nos concursos públicos? O que precisa mudar nos cursos de formação? Este é o ponto inicial. O segundo, a carreira, as promoções. E, finalmente, o terceiro ponto é de composição dos tribunais superiores. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o equilíbrio de gêneros no judiciário é importante para a construção de um país mais justo. É um encontro muito importante, onde, através do debate, demonstramos que as mulheres, lado a lado com os homens, constroem uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, mais igual, mas, sobretudo, solidária. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acredita que, apesar de as mulheres assumirem diversos papéis como mãe, esposa, filha, profissional, ainda é grande a desigualdade, principalmente no ambiente de trabalho. Não foram poucas as vezes que eu escutei, imagino muitas juízas brasileiras escutam, e não é só no Brasil também, mas eu sou servidora pública aqui, portanto, preciso de enfrentar situações aqui. Mulher não devia ser juiz, me disse um grande amigo juiz. É visceral. Ele acha que essa não é uma função que uma mulher deve exercer. Não queremos é ser menos, não queremos ser mais. Queremos estar em condição realmente de equilíbrio para que a sociedade possa, então, passar para os que vierem depois esta possibilidade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, abordou a questão dos assédios moral e sexual sofridos pelas mulheres no ambiente de trabalho. Não são raros os casos de mulheres em nossa instituição que sofrem assédio moral, que sofrem assédio sexual, mesmo sendo membros do Ministério Público e talvez, não sei como é a realidade no Poder Judiciário, mas chegaria a apostar que também juízas podem ser destinatárias do mesmo tipo de assédio.
Ministras do Nepal e do México participaram da mesa de abertura e afirmaram que também existe desigualdade de gênero no judiciário nesses países. Autoridades participam no Superior Tribunal de Justiça do lançamento de livro que aborda o novo Código de Processo Civil no âmbito do direito tributário. O Espaço Cultural STJ foi palco do lançamento dos livros Processo Tributário e Tributação sobre Consumo, Indução Econômica e Seletividade. Ministros, autoridades do direito e estudantes marcaram presença no evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi quem abriu a cerimônia de lançamento. No discurso, ele falou que as obras são contribuições relevantes para o direito. Quando olhamos reflexões como estas que nos são apresentadas, nós conseguimos, por meio delas, olhar mais longe e entender que todos os desafios do presente precisam ser traduzidos em construção de futuro. E construção de futuro significa discutir as políticas públicas e a espacialidade que é destinada à conformação das grandes questões tributárias no Brasil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, escreveu o prefácio da obra coletiva sobre processo tributário. As 4 partes do livro, elas são todas voltadas ao novo Código de Processo Civil e os seus reflexos no âmbito do processo tributário, seja na execução fiscal, seja na parte recursal, ou seja, a gente tem uma visão de grandes doutrinadores, sejam jovens, sejam experientes, a partir do código que nós temos 3 anos aí de vigência praticamente, do novo Código de Processo Civil, para verificar quais são os reflexos no âmbito do processo tributário, então da execução fiscal, como eu já disse, e desses outros institutos. Essa é uma obra que pretende reunir pessoal do processo civil aos estudiosos do direito tributário. Durante a evolução do novo Código de Processo Civil na jurisprudência brasileira, nesses últimos 3 anos, nós verificamos que muitos foram os embates quanto à aplicação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, quanto à questão da prescrição intercorrente. Várias são as questões que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça está tendo a oportunidade de assim decidir. Os livros apresentam um reflexo do novo Código de Processo Civil no âmbito do direito tributário. Para Leonardo Buissa, autor da segunda obra, Tributação sobre Consumo, Indução Econômica e Seletividade, o livro apresenta um cenário sobre as boas práticas da tributação. Essa tributação sobre o consumo, que ela pode induzir o desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, há uma certa contradição, tendo em vista que, às vezes, por fazer incentivos, induzir a economia, você acaba não respeitando a justiça da tributação sobre o consumo, que ela deve ser seletiva, ou seja, tributar mais pesadamente aqueles consumidores que revelam mais riqueza. E agora pela manhã, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinaram um compromisso para revitalizar um dos cartões postais de Brasília, a Praça dos Três Poderes. O STF também propôs consórcio com o Executivo e Legislativo para cuidar dos monumentos da capital. Esta é a Praça dos Três Poderes, idealizada por Lúcio Costa, com edificações feitas por Oscar Niemeyer, que representam os 3 poderes da República: o Palácio do Planalto Executivo, o Supremo Tribunal Federal Judiciário e o Congresso Nacional Legislativo. O espaço foi construído de forma simétrica, um dos locais mais democráticos do país, que recebe milhares de turistas todos os anos. Eu sou do Espírito Santo. De Taubaté, interior do estado de São Paulo. Antônio trabalha aqui vendendo lembrancinhas da cidade. Ele diz que o local é uma atração à parte, mas que mudou muito desde quando começou a trabalhar como ambulante. Quando a praça está bem cuidada, vem mais turista para Brasília, e justamente visita a Praça dos Três Poderes, que é um monumento de Brasília muito bonito, importante, e a pessoa vem aqui visitar e nós continuamos tirando a renda da nossa família daqui. A Praça dos Três Poderes também é palco de muitas manifestações. O espaço de aproximadamente 120 por 220 metros acaba ficando lotado e muitas vezes é alvo de depredação e abandono. A praça está assim. O piso de pedras portuguesas antes branco está escurecido e com buracos, mato alto e até lixo. Nós somos turistas, somos de fora, a gente não conhecia anteriormente,
mas eu acredito que merece um cuidado melhor. Ela tem uns matinhos que poderia ser mais cuidado, pedras soltas, então acho que merece um reparo e um cuidado especial, sim. Para mudar este cenário e resgatar um dos cartões postais de Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinaram o protocolo de revitalização da praça, que antes era de responsabilidade apenas do governo distrital e que agora ganha parceiros de peso. No plano de trabalho, o STF proporá a criação de um consórcio público entre o Distrito Federal e a União para a gestão da Praça dos Três Poderes, e neste consórcio envolvendo também a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Palácio do Planalto, na estrutura de governança do consórcio, de modo a permitir que, em sendo exitosa a experiência, a expansão dos objetivos estatutários do consórcio para outros pontos monumentais de Brasília. Nós vamos colocar já em marcha imediatamente, agora junto ao Supremo, o plano de recuperação da praça, o plano de recuperação do bosque, a melhoria do estacionamento, a questão da iluminação. Nós vamos começar as obras o mais rápido possível. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você, até amanhã. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem sessão no plenário do Supremo. Boa tarde para você e até amanhã. Thank you.